Olá a todos, meu nome é Fernando Rivadavia, eu sou especialista de sequenciamento e de microarrays da Illumina para a América Latina. Um grande prazer estar aqui com vocês todos hoje. Muito obrigado aos organizadores e a vocês por participarem. Eu vou falar sobre a tecnologia Illumina para epidemiologia e vigilância, focando especialmente, claro, em SARS-CoV-2. Mas vou começar com uma pequena introdução ao sequenciamento NGS para aqueles de vocês que não conhecem. Então vamos começar com um pequeno sequenciamento, história do sequenciamento de DNA, que foi inventado lá nos anos 70 pelo Fred Sanger, ganhou o prêmio Nobel por isso. O método sequenciando em gel de acrilamida era muito lento, muito trabalhoso, mas foi o primeiro método desenvolvido para sequenciar DNA. Se fazia em gel de acrilamida, marcação radiativa. E no final dos anos 80, 90, foi desenvolvido métodos fluorescentes, que foram evoluindo também, passando de uma fluorescência para 4 fluorescências, uma para cada base, e passou também eventualmente de gel de acrilamida para capilares. Mas continuava sendo o mesmo método de eletroforese, a mesma reação de sequenciamento Sanger. Digamos que a tecnologia em si evoluiu, mas continuou o mesmo conceito inicial do Fred Sanger dos anos 70. Onde a gente obtinha então picos, uma sequência de bandas, indicando então qual que era a base, e a gente tinha que ler originalmente manualmente, com uma régua no gel, e depois isso era feito automático por um computador acoplado ao sequenciador. E normalmente a gente lia então com primer fold, primer reverso, obtinha um consenso de duas sequências, profundidade de 2x do genoma ou da sequência que a gente estava sequenciando. Com o sequenciamento de nova geração, NGS, Next Generation Sequencing, a gente passou a sequenciar em muito mais profundidade, não apenas uma vez, duas vezes, mas 3, 4, 10, 20, 200, 2000. Quanto maior a profundidade de sequenciamento, isto é, quanto mais vezes a gente lia cada base, maior a certeza que a gente tinha garantia de que aquela base era correta, estava sendo lida corretamente. Então, muitas vezes em estudos de NGS, hoje em dia, vocês vão escutar de profundidade de sequenciamento. E dependendo do objetivo, tem recomendações diferentes de profundidade de 20x, 200x, 2000x, dependendo da sensibilidade necessária para detectar sequências mais raras, talvez presentes. Tá? O sequenciamento NGS começou no início dos anos 2000, 2004, 2005 foi lançado o primeiro modelo. Desde então foram lançados muitos modelos de muitas empresas diferentes. A Illumina tem dominado esse mercado por causa da qualidade do sequenciamento da sua química SDS, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas só para lembrar que o método Sanger então, ainda é utilizado para algumas coisas, mas ele foi muito utilizado então, até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. O primeiro genoma humano foi feito com uma máquina Sanger, com modelo, aliás, com muitas máquinas, centenas de máquinas, centenas de laboratórios, milhares de pessoas sequenciando em paralelo para juntar sequências. Custou 3 bilhões de dólares para fazer um único genoma humano. A primeira máquina lançada pela Illumina para sequenciamento foi o Genome Analyzer, em 2007. Sequenciava 1 gigabase por corrida, que era uma revolução na época, mas desde então tem tido uma evolução muito grande na tecnologia. E nosso modelo maior atual é o NovaSeq. Ele consegue sequenciar 6 terabases por corrida. Então ele permite uma única pessoa preparar amostras, fazer extração, preparar a biblioteca, fazer o sequenciamento e analisar. Uma única pessoa, em menos de 24 horas, consegue fazer vários genomas humanos hoje em dia. E o recorde atual, inclusive, é com o NovaSeq, são 13 horas e meia, se eu não me engano. Então, comparando a geração atual com a geração anterior, como é que NGS se compara com sequenciamento Sanger? Então, o menor modelo de todos da Illumina, que é o iSeq 100, sequencia 1.2 gigabases por corrida e custa apenas uns 20 mil dólares, custo de um PCA em tempo real. Como é que ele se compara com a maior máquina da geração anterior de Sanger, que é o ABI 3730, de 96 capilares? Então, um único iSeq equivale, em quantidade de processamento, quantidade de geração de sequência, a 130 unidades do modelo 3730. Então, só para vocês terem uma ideia como evoluiu nesses últimos anos a máquina que foi usada para fazer o primeiro genoma humano. Hoje em dia, a menor máquina NGS de todas as máquinas da Illumina gera 130 vezes mais dados com uma única corrida. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da escala, do quanto evoluiu
o sequenciamento. Desde o primeiro genoma humano, o custo de sequenciamento tem caído muito e, portanto, o número de genomas humanos tem sido sequenciados tem aumentado drasticamente. E não só genomas humanos, de plantas, animais, vírus, bactérias. A redução de custo de sequenciamento permitiu fazer coisas que nós nunca tínhamos feito antes, porque o custo ficou muito baixo, ficou muito mais rápido, ficou muito mais fácil. Então, uma coisa que vamos falar mais no final é a parte de vigilância durante essa pandemia. Só foi possível sequenciar tantos genomas do SARS-CoV-2 e comparar para saber quais variantes estão circulando em quais países, porque o custo de sequenciamento caiu muito e nós temos uma base instalada muito grande de máquinas no mundo inteiro. Então, geralmente, quando a gente fala de NGS, tem após a extração de DNA ou RNA, tem um preparo de biblioteca que consiste basicamente em picotar aqueles ácidos nucleicos em fragmentos menores, depois colar adaptadores universais nas pontas, depois fazer o sequenciamento e depois a análise. Esses adaptadores universais são idênticos para todas as amostras, com uma única exceção, uma pequena sequenciazinha chamada índice, ou código de barras, que é exclusivo para cada uma das amostras. Então, se eu estou preparando uma placa de 96, eu fragmentei o genoma humano em cada uma das amostras, cada um dos pocinhos. Eu vou adicionar o adaptador em cada um dos pocinhos. O adaptador é idêntico, exceto pelo código de barras. São 6 a 8 bases, diferença entre cada pocinho. Então, cada amostra vai ter o seu código de barras, cada pocinho, porque no final eu vou juntar todo mundo e sequenciar tudo de uma vez, para depois, no final, na hora de analisar, separar tudo por bioinformática, identificando o código de barras para cada amostra. Então, no final, tem um montão de sequência gerado. O computador vai olhar, vai ler aquele código de barras e separar em pastinhas individuais por amostra as sequências que eram originárias de cada pocinho da placa de 96 original. Tá? Então, isso me permite juntar centenas ou dezenas de amostras numa mesma corrida de sequenciamento. Então, esse preparo de biblioteca, como eu falei, basicamente é picotar o DNA, colocar os adaptadores, depois vamos fazer um pool de amostras. Esse pool vai ser pipetado dentro de um pocinho, num cartucho, que contém outros pocinhos com polimerase, buffer, primers e outros reagentes de sequenciamento. Esse cartucho vai dentro do sequenciador, o sequenciador vai injetar esse pool de amostras dentro de uma flow cell, que é uma coisa pequenininha assim geralmente, às vezes um pouquinho maior, dependendo da máquina. E essa flow cell tem um carpete de primers universais, onde então cada fragmento de biblioteca vai colar, vai anelar num ponto qualquer dentro da flow cell. Então nós temos talvez 96 amostras de uma placa inteira misturadas lá, cada fragmentozinho de cada pocinho vai grudar num ponto diferente dentro da flow cell. Antes de sequenciar, nós vamos amplificar esses fragmentos, fazer uma PCR, onde nós vamos gerar pequenas colônias clonais de cada fragmento original. Então, um fragmentozinho representando um pedacinho do genoma de uma das amostras vai colar numa posição, nós vamos multiplicar aquele fragmento centenas de vezes, gerando uma colônia clonal. E isso vai acontecer em paralelo milhões de vezes, milhões de fragmentos, e nós vamos sequenciar todos ao mesmo tempo. Mas o primeiro passo, então, é essa amplificação que a gente chama de clusterização. Depois da clusterização, começa o sequenciamento, onde a máquina vai injetando as 4 bases, A, C, T e G, marcadas com fluorescências. E a gente vai acrescentando uma base por vez, complementares aos fragmentos que já estão colados lá na flow cell. À medida que cada base vai sendo incorporada, nós vamos ter uma detecção de fluorescência, vai ser tirada uma foto, e daí no final da corrida, o computador vai olhar todos os pontinhos, cada um dos clusters, e através das fotos, ele vai olhando qual fluorescência estava presente em cada uma das etapas, e assim gerando uma sequência de bases, olhando então a sequência de cores ao longo das fotos. Então vai comparar as centenas de fotos tiradas ao longo da corrida, milhares de fotos às vezes, e tirar então uma sequência para cada um dos clusters, cada um dos pontinhos, que aqui a gente vê então um pequeno cantinho de uma flow cell, onde dá para ver então milhares de pontinhos diferentes, cada um desses são clusters, representa um pedacinho do genoma de uma das talvez 96 amostras que estão lá dentro.
Então, essas sequências depois vão ser então, separadas por pastinha, de acordo com o código de barras. Depois nós vamos alinhar essas sequências com uma referência, por exemplo, genoma humano. Dependendo da quantidade de sequência, vai ter uma profundidade de sequenciamento diferente. E o software vai olhar, então, tentar tirar erros de sequenciamento. Então, bases, talvez teve algum erro de sequenciamento, apareceu só uma única vez, ele identifica, tira isso da análise. E depois vai buscar posições onde teve mais de uma base aparecendo múltiplas vezes. Então, aqui, por exemplo, a gente vê GA, 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 GA aparecendo em uma única posição. Essa é uma mutação pontual, é um SNP. Tá? Aí é uma posição heterozigota. Tem 2 alelos diferentes presentes nesse genoma humano para esse gene. Então, lembrando, a gente começou com o preparo de biblioteca, onde teve uma extração de RNA ou de DNA, a gente picotou aquilo em fragmentos menores, colocou os adaptadores universais com códigos de barras. Cada amostra estava identificada com o seu código de barra. Aí nós fizemos um pool dessas amostras, juntamos tudo para sequenciar tudo ao mesmo tempo, e depois, no final da corrida, todas foram separadas por bioinformática olhando o código de barras. Tá, então, esse sequenciamento NGS é um sequenciamento em altíssima escala comparado com a geração anterior, o sequenciamento Sanger, onde nós sequenciamos milhões de sequências em paralelo, ao mesmo tempo, não tem eletroforese. E a química da Illumina se chama SBS, que é sequenciamento por síntese. É a química com mais alta acurácia de todas as químicas de sequenciamento conhecidas. Por isso que o sequenciamento da Illumina é tão popular. Nós temos a maior base instalada de sequenciadores no mundo por causa da qualidade da química de sequenciamento, que é essa química SBS. Então vamos falar agora mais especificamente como é que isso se aplica à pandemia atual, como é que isso pode ser empregado para questões de vigilância, de epidemiologia. E só lembrando que tem um monte de aplicações diferentes que podem ser feitas, desde sequenciamento de genomas inteiros de bactérias, de vírus, fungos, outros micro-organismos, por exemplo, para saber, por exemplo, se alguma amostra está contaminada com salmonella, E. coli, listéria, e até de onde veio, qual fábrica, né? Identificam, comparando as sequências todas, dá para saber, então, de qual fazenda até veio um leite contaminado, por exemplo. Outra aplicação que está crescendo muito, que está explodindo atualmente, é sequenciando esgotos. Então, tentando descobrir se SARS-CoV-2 está ou não presente, quais variantes estão presentes numa cidade, sequenciando esgoto, todo o RNA que tem presente lá dentro, para saber quais variantes estão circulando naquela população naquele momento, seja SARS-CoV-2 ou qualquer outro patógeno, ou múltiplos patógenos ao mesmo tempo. E tem um montão de outras aplicações também, sequenciando microbiomas inteiros, em solo, em água, intestino, pele, tem um monte de estudos de microbiomas, humanos, animais, estudos ecológicos também, né, vendo quais organismos estão presentes no ambiente através do sequenciamento não só de micro-organismos, como qualquer organismo presente em solo, em água. Então tem um monte de aplicações diferentes que podem ser usadas dentro das aplicações que chamam de microbianas, utilizando tecnologia NGS. Vou focar especificamente na parte de vigilância, e só para diferenciar então, quando a gente fala de vigilância, está falando de sequenciar o genoma inteiro do vírus SARS-CoV-2. Tá? A gente não está falando de um teste de PCR ou de antígeno que só detecta se está presente ou ausente. Tá? Então, a maioria dos testes que você faz para saber se tem ou não SARS-CoV-2 são testes sim ou não. Está presente ou está ausente. Quando a gente fala de vigilância, não é só isso, é saber qual o genoma do vírus para saber qual linhagem está presente. Tá? Porque isso é super importante em questões de vigilância. Saber quais variantes estão circulando em quais cidades, quais países, saber que mudanças genômicas estão ocorrendo que de repente podem resultar em resistência a vacinas diferentes, podem começar a dar falsos negativos a alguns testes de PCR, por exemplo, podem identificar mutações novas que podem ser mais virulentas de repente. Então tem um monte de informações que a gente pode tirar através do sequenciamento genômico de patógenos diferentes, no caso SARS-CoV-2. Então só lembrando que essa pandemia começou então já 1 ano e meio atrás, e logo no início a gente já teve a sequência do primeiro genoma do SARS-CoV-2, foi feita inclusive com uma máquina Illumina, o MiSeq, lá na China, e essa informação foi super importante para não só poder desenvolver testes de diagnóstico para a COVID,
mas também para desenvolver as vacinas, né? Por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro, da Moderna, da Pfizer, foram feitas sem eles nunca terem o vírus no laboratório. Uma coisa incrível, né? Só tirando a sequência, né, de RNA publicada, pegando essa sequência e utilizando trechos específicos dessa sequência para gerar a sua vacina sem nunca ter o vírus no laboratório. E essa informação, então, esse foi o primeiro genoma de muitos milhares gerados. Hoje em dia estão sendo gerados milhares e milhares de sequências de genomas todas as semanas em todos os países. E essas são depositadas em bancos de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, só lembrando que o primeiro genoma de SARS-CoV-2 foi feito através de um método que a gente chama metagenômico, onde foi sequenciado todo o RNA presente dentro de uma amostra para encontrar a sequência do SARS-CoV-2, porque na época era um vírus desconhecido. Então, essas informações têm sido usadas, essa sequência genômica tem sido muito utilizada por empresas para gerar vacinas, gerar testes diagnósticos e por laboratórios em todo o mundo para acompanhar a evolução do vírus e das linhagens todas que começaram a aparecer, principalmente uns 6 meses atrás com a linhagem britânica, né? Olhando as bases de dados, por exemplo, GSAID ou SRA, já tem milhares de sequências então, do mundo inteiro. E interessante que vocês olharem quais químicas são utilizadas, quais químicas de sequenciamento são utilizadas, quais métodos são utilizados. Tem alguns poucos ainda com sequenciamento capilar, o seu método Sanger, mas a maioria são com sequenciamento NGS. E de longe a Illumina domina as sequências depositadas nessas bases de dados, porque a Illumina tem uma base instalada muito grande no mundo inteiro e também porque a qualidade de sequenciamento Illumina é a mais alta de todas. E é muito importante identificar corretamente essas mutações dos vírus para saber se não tem algum erro de sequenciamento. Então, a química Illumina tem sido a mais utilizada justamente por essa acurácia de sequenciamento mais alta comparado com as outras tecnologias. Então, a gente vê aí que mais ou menos 85% de todas as sequências de SARS-CoV-2 depositadas nas bases de dados foram feitas com máquinas Illumina. E quais métodos são utilizados para sequenciar esses vírus? Então, utilizando NGS com método sequenciamento Illumina, o que podemos utilizar? Quais são os métodos diferentes? Existem vários diferentes. Por exemplo, o primeiro que foi utilizado, que eu mencionei agora há pouco, Shotgun Metagenomics, onde você sequencia tudo que está presente em uma amostra, seja RNA, DNA, os dois, para buscar vírus novos, sequências novas, patógenos novos. E é muito utilizado, então, não só no descobrimento de vírus novos, mas também quando você não sabe direito o que você está buscando, o que você está esperando ver. O que a gente chama de sequenciamento livre de hipótese. Então, sequenciamento de esgoto, muitas vezes, pode ser feito por metagenômica, sequencia tudo que está presente para ver quais patógenos estão circulando na população. Então, não é um método dirigido, você não está buscando algo especificamente, você está sequenciando tudo que está lá. Por isso, precisa sequenciar bastante profundidade. Geralmente, recomendamos máquinas maiores, como NextSeq ou NovaSeq, para conseguir lidar com essa quantidade de sequenciamento. Mas se vocês já sabem qual patógeno estão buscando, existem dois métodos principais diferentes, que é o método de enriquecimento ou de amplicons, para pescar as sequências de interesse daquele patógeno de interesse. Então, enriquecimento é literalmente isso, é pescar. Nós damos sondas que vão hibridizar com a sequência de interesse. Nós geramos painéis de sondas, seja para SARS-CoV-2, influenza, múltiplos patógenos, que vão hibridizar com as sequências complementares presentes numa amostra. Nós pescamos essas sequências e sequenciamos tudo para saber, então, quais estão presentes, quais linhagens, quais espécies. Por amplicon é parecido, só que nós vamos amplificar via PCR, não é por hibridização, é por PCR, nós vamos amplificar usando primers específicos para patógenos específicos. Então, podemos ter um painel para SARS-CoV-2 ou painel para múltiplos patógenos para amplificar os genes ou genomas de interesse e assim, então, descobrir quais amostras estão presentes numa amostra. Quais patógenos estão presentes numa amostra. Então, desde o ano passado, a Illumina já lançou vários kits, tem várias outras empresas também que lançaram kits para as máquinas Illumina. Um dos painéis que a Illumina lançou se chama Respiratory Virus Allergen Panel, ou RVLP, já estamos na versão 2. Esse é um painel de enriquecimento utilizando sondas de hibridização. O painel inclui sondas para múltiplos genomas de múltiplos vírus respiratórios diferentes.
diferentes. São quase 8.000 sondas diferentes para uns 40 vírus respiratórios, inclusive SARS-CoV-2, influenza A, influenza B, onde nós vamos capturar genomas inteiros de qualquer um desses vírus que está presente. Então isso é muito útil não só para ver qual vírus está presente, se é realmente SARS-CoV-2 ou outro vírus respiratório humano, ou se de repente tem uma co-infecção de vírus respiratórios, o que é muito importante em questões de diagnóstico, de tratamento, né, para saber como lidar com pacientes com alguma doença respiratória, né, se eles estão infectados com múltiplos patógenos, o quadro é mais complicado. Né? Então, o protocolo de enriquecimento dura aproximadamente 9 horas e meia, dependendo do número de amostras que vocês estão preparando. Então, consiste não só... tem uma etapa de extração anterior, o protocolo de biblioteca começa com preparo de cDNA, a partir do RNA. Depois nós vamos fragmentar aquilo e já colocar os adaptadores num processo que chamamos de tagmentação. Depois nós hibridizamos com as sondas contidas no painel, pescamos aquelas sondas e sequenciamos. O número de amostras por corrida vai depender de qual máquina vocês estão utilizando, qual modelo, qual flow cell individual, tem flow cells maiores, flow cells menores. E a análise pode ser feita com softwares diferentes, inclusive tem uma empresa que oferece serviço de análise, oferece um relatório clínico, a empresa chama ID by DNA e o software chama Explify. É um custo adicional para laboratórios clínicos que querem então ter um relatório bonitinho no final. E nós temos um outro painel muito parecido chamado Respiratory Pathogen ID AMR Panel, ou RPIP. Muito parecido, ele detecta múltiplos patógenos respiratórios, só que não apenas vírus. É vírus, bactérias e fungos. Então tem um montão de patógenos diferentes, são uns 40 vírus, 50 fungos, mais de 180 bactérias. E, além disso, nós colocamos sondas também para identificar mais de 1.200 marcadores de resistência a antibióticos. Então, um painel que serve não apenas para saber quais patógenos respiratórios podem estar presentes, mas quais genes de resistência a antibióticos podem estar presentes para ajudar, talvez, a determinar algum tratamento específico para pacientes diferentes. Então, tudo isso está contido num único painel. Esse painel não faz genomas inteiros, que nem o painel anterior. Ele só tem sondas para detectar esses patógenos todos. A única exceção é SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, que aí sim tem sondas para capturar genomas inteiros para poder fazer vigilância, comparando então as sequências genômicas. O preparo de amostra é idêntico ao protocolo, ao kit anterior, o RVLP, perdão. É o mesmo tempo de preparo, só mudam as sondas de enriquecimento. Então, o mesmo número de amostras também por corrida. Uma diferença é que esse painel já tem incluído no preço análise pela empresa ID by DNA, então já sai um relatóriozinho bonitinho no final, com todas as informações de quais patógenos foram encontrados, a qualidade de sequência, etc, etc. Como vocês veem aqui nessa imagem. O nosso kit que tem vendido mais para SARS-CoV-2 é um que chama COVID-Seq. Nós temos duas versões agora, uma para 96 amostras, uma para 3.072 amostras. O COVID-Seq tem sido super popular a vigilância, porque é um protocolo bem rápido, bem fácil de preparo e super flexível para input diferentes, tipos de amostras diferentes, mais degradadas, menos degradadas, extrações diferentes, seja saliva, vários tipos de tecidos diferentes. Ele contém, é um kit de amplicons, em primeiro lugar, não é mais hibridização, então são 98 amplicons para cobrir o genoma inteiro do SARS-CoV-2, e além disso tem 11 amplicons humanos, primers para gerar amplicons humanos, que é um controle endógeno, só para não ter falsos negativos. Né? Mas o kit é indicado para amostras que já passaram com PCR em tempo real, você já sabe que as amostras são positivas, de preferência com CT abaixo de 35, preferência até abaixo de 30, que sejam altamente positivas, que é para saber, então, já sabemos que a amostra é positiva por PCR em tempo real, agora vamos ver qual linhagem é essa que está presente. Tá, então, o kit é super flexível então, para inputs diferentes, como eu falei, tipos de extrações diferentes. Não precisa quantificar as amostras no início, é por volume, isso é uma grande vantagem em relação a outros kits de outras empresas. Tá?
Então, vocês vão começar com o volume de RNA extraído, nós vamos fazer uma conversão a cDNA, vamos amplificar com aqueles primers, aqueles pools de primers, são 2 pools, inclusive, amplificados separadamente, depois são juntados, depois nós vamos fragmentar os amplicons em pedaços menores e sequenciar. O número de amostras por corrida varia de acordo com alguns parâmetros, não apenas qual máquina vocês estão usando, mas qual flow cell vocês estão usando para cada uma daquelas máquinas. Então vai dar para correr desde 16 até 3.072 amostras por corrida. Por quê? Porque no NovaSeq dá para correr 2 flow cells por vez. Dependendo do número de amostras que vocês tiverem por semana, por mês, dá para escolher qual flow cell em qual máquina para correr mais ou menos amostras por vez. E além disso, esse número de amostras aqui é apenas um número inicial, uma recomendação nossa, sequenciando a uma profundidade de sequenciamento bastante alta, de 2.500x aproximadamente. Isso nos dá uma cobertura bastante boa, uma qualidade de sequenciamento bastante boa, mas é também um número bastante conservador. Tá? Já temos vários clientes que estão correndo muito mais amostra por flow cell, o que inclusive ajuda a baratear os custos, né, colocando mais amostras por corrida, mas isso porque eles já correram, já validaram, já viram que está correndo bem, com não 2.500x de profundidade, mas de repente 1.000 ou até 500x de profundidade, mas isso cada um tem que decidir dependendo dos objetivos, né? Dependendo de precisar de um sequenciamento de maior profundidade, com maior sensibilidade, se é que está buscando talvez um pool de amostras, misturas de variantes. Então essa decisão é algo que a gente pode conversar sempre, a gente tem essa discussão com os clientes, decidindo, né, vamos começar com um número mais seguro, 2.500x, esse número recomendado de amostras, aí com o tempo vocês podem validar para menos se estiverem confortáveis com os resultados que estão saindo. E a análise é feita com um aplicativo grátis chamado Dragon COVID Lineage App, que vai gerar então as linhagens presentes. É um software super simples de usar, não precisa ser bem informático. Ele utiliza já 2 ferramentas presentes na rede, chamadas Pangolin e Nextclade. Então ele vai gerar um relatório indicando qual linhagem está presente, qual é a probabilidade daquela linhagem, quantas bases do genoma foram cobertas com boa qualidade. Vai gerar um perfil de cobertura daquele genoma, se foi mais ou menos uniforme ou não, em qual profundidade foi detectada. Inclusive, por amplicon, ele vai dizer qual foi a profundidade detectada para cada amplicon, a qualidade de sequenciamento, vai dar para ver se teve então algum dropout de algum amplicon. Então, é um aplicativozinho super fácil de usar, é grátis. E temos também aplicativos para já fazer o upload para as bases de dados de SAID e SRA. Para terminar, eu gostaria só de falar um pouquinho para vocês sobre a Illumina. Para quem não conhece, a Illumina é líder de sequenciamento mundial, já ganhou vários prêmios pelo desenvolvimento da tecnologia de sequenciamento ao longo dos anos. Uma empresa que tem quase 10 mil empregados no mundo inteiro hoje em dia. Temos um escritório em São Paulo e vários outros escritórios pelo mundo. Lembrando que o grande objetivo da Illumina, então, é democratizar o sequenciamento, baixando cada vez mais os custos de sequenciamento, tornando cada vez mais acessível aplicações de NGS no mundo inteiro. Como eu falei no início, o recorde atual para o genoma humano, graças à máquina NovaSeq, a análise com Dragon, o preparo de biblioteca ultra rápido que nós desenvolvemos. O recorde atual de sequenciamento de genoma humano é do Rady Children's Hospital, lá em San Diego, 13 horas e meia para gerar genoma humano. Uma única pessoa trabalhando consegue fazer isso. Tá? Como eu falei, o sequenciamento de Illumina é mais popular no mundo. Hoje em dia, calculamos que aproximadamente 90% de todo o sequenciamento gerado no mundo é feito com as máquinas Illumina, com a química SBS. O maior número de publicações de sequenciamento existentes é com Illumina. Temos milhares de máquinas instaladas mundialmente. E esses são os modelos atuais que a Illumina vende, o menorzinho sendo o iSeq e o maior sendo o NovaSeq. E entre esses nós temos vários outros modelos. A escolha de máquina de cada laboratório vai depender muito do que estão querendo sequenciar, quantas amostras por mês, qual profundidade. Isso é uma discussão que a gente tem com cada cliente, ajudando a decidir, então,
qual modelo é ideal para cada laboratório. Porque as máquinas todas fazem a mesma coisa, sequenciamento com a química SBS. Mas a velocidade de sequenciamento, a quantidade de dados que vocês precisam vai determinar, então, qual dessas máquinas vale mais a pena. Tá? Se eu estou sequenciando genomas de bactérias, por exemplo, não vale a pena comprar um sequenciador ultra grande NovaSeq se eu estou fazendo poucas amostras por semana. Um iSeq seria mais ideal. Já se eu estou sequenciando genomas, transcriptomas, exomas em grande volume, com grande frequência, o NovaSeq vai sair o melhor custo-benefício. Tá? E entre essas duas tem várias outras opções também, dependendo das aplicações, do volume, etc. Então, as aplicações de NGS, como eu falei no início, são muito variadas. Então, fora a parte de epidemiologia, de microbiologia, tem muitas aplicações na parte de oncologia humana, reprodução humana, doenças hereditárias, na parte de agricultura também, seja saúde animal, vegetal, desenvolvimento de novas variedades resistentes a doenças, com crescimento melhor, etc. Tem umas aplicações de single cell, de células únicas, que estão crescendo muito nos últimos anos. Estamos chegando ao ponto onde, em vez de a gente fazer extração de DNA ou RNA de um tecido, né, a gente pega 5 gramas de um tecido, macera tudo aquilo, extrai todo o RNA, o DNA, sequencia tudo que está lá dentro. Não, agora a gente está partindo do ponto onde a gente pega o tecido inteiro, separa as células individuais aqui de tecido, isola cada uma das células, seja em gotículas ou pocinhos, e sequencia cada célula individualmente. Então, isso aplicações chamadas single cells têm crescido muito nos últimos anos, que ajuda muito a entender quais tipos celulares estão presentes em tecidos diferentes, que frequentemente são heterogêneos, com vários tipos de células diferentes. E tem até aplicações agora espaciais, onde você consegue tirar uma lâmina do tecido, colocar essa lâmina sobre um slide que vai absorver aquele RNA e marcar a posição onde foi absorvido. Daí a gente consegue ver um perfil de onde no tecido estava sendo expresso genes diferentes, por exemplo. Então isso é o que se chama de sequenciamento espacial. Tá? Então são aplicações relativamente novas de células únicas e espaciais que estão surgindo nos últimos anos, que estão ampliando muito mais a capacidade do que a gente pode fazer com o sequenciamento NGS. Isso conclui a minha palestra. Muitíssimo obrigado a todos. Deixo aqui para vocês o meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas sobre qualquer coisa que eu falei, seja kits ou máquinas, aplicações. E agradeço novamente o convite para participar e a atenção de todos vocês. Muitíssimo obrigado.